Você já viu aquele versículo: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas? Pois é, eu tenho uma história que eu quero ler com você de um rei de Judá, onde o resumo da história dele poderia ser esse versículo. E eu quero compartilhar essa história com você, porque eu tenho certeza que o Senhor ele vai te edificar através dessa palavra. Livro de 2 Crônicas, no capítulo 29. A palavra nos diz assim: Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, o seu predecessor. E vou te contar uma coisa: o pai dele tinha feito aquilo que o Senhor reprovava, mas o posicionamento dele foi diferente perante o Senhor. Observa a posição do rei Ezequias. Versículo 3. No primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. A primeira coisa que ele faz é ir consertar o templo do Senhor. Ele buscou em primeiro lugar o reino de Deus, ele buscou em primeiro lugar obedecer aos ensinamentos do Senhor. Versículo 4. Convocou os sacerdotes e os levitas, reuniu-os na praça que fica do lado leste e disse: escutem-me, levitas, consagrem-se agora e consagrem o templo do Senhor, o Deus de seus antepassados. Retirem tudo que é impuro do santuário. Os nossos pais foram infiéis e fizeram o que o Senhor, o nosso Deus, reprova. E o abandonaram, desviaram o rosto do local da habitação do Senhor e deram-lhe as costas. Também fecharam as portas do pórtico e apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso, nem apresentaram holocausto no santuário para o Deus de Israel. Por isso, a ira do Senhor caiu sobre Judá e sobre Jerusalém. E ele fez deles objeto de espanto, horror e zombaria, conforme vocês podem ver com seus próprios olhos. Por isso, os nossos pais caíram à espada, os nossos filhos e as nossas mulheres, nossas mulheres foram levadas como prisioneiros. Nós estamos vendo um povo passando por luta, nós estamos vendo um povo passando por dificuldade. Por quê? O antecessor a esse rei, o pai, o rei Acás, fez aquilo que o Senhor reprovava, deu as costas para o Senhor e aqui não buscou ao Senhor. E ele, diferente do pai dele, ele vem e fala: por isso que nós estamos passando por tanta luta, por isso nós estamos passando por tanta dificuldade, por isso os nossos foram levados como prisioneiros, por isso vocês podem ver com os próprios olhos que nós somos objetos de zombaria, de horror, de espanto. Por quê? Porque abandonamos a Deus. Mas ele vem e coloca um outro posicionamento. Olha, no versículo 10, como ele se coloca: pretendo, pois, agora fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que o fogo da sua ira se afaste de nós. Meus filhos, não sejam negligentes agora, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele e o servirem, para ministrarem perante ele e queimarem incenso. Queridos, como essa palavra é preciosa. Pretendo, pois, agora fazer uma aliança com o Senhor. O que o Senhor mais quer é uma aliança conosco. O Senhor, ele já tinha uma aliança com aquele povo, mas o povo virou as costas. E o rei Ezequias vem e fala: não, eu vou renovar a aliança com o Senhor como rei. Eu vou levar esse povo a buscar a face do Senhor. E ele convoca os sacerdotes, convoca os levitas, coloca eles para
se posicionarem para consertar aquele templo. Nós vamos ver logo os atos daquele povo, logo em seguida. Mas eu quero chamar a tua atenção nesse momento que ele fala de uma aliança com o Senhor. Deus, ele fez uma aliança comigo e com você. Ele fez uma nova aliança através de Jesus Cristo. Se você conhece ao Senhor, se você já tem essa aliança com Ele, glória a Deus, porque o Senhor, Ele vai abençoar a sua vida. E você vai ter vida em abundância com o Senhor. Se você ainda não tem essa aliança com o Senhor, eu te convido a buscar ao Senhor. Eu te convido a fazer essa aliança com Ele, a tomar Jesus como Salvador da sua vida, confiar nele, porque o Senhor é Salvador na nossa vida, é Salvador para a vida eterna, e Ele nos salva aqui no nosso dia a dia, na nossa luta, na nossa peleja. Ele nos socorre, Ele nos abençoa. Mas nós temos que contar com o Senhor para essa vida, mas acima de tudo, para a vida eterna, que aqui é só o nosso teste. Esse povo deu as costas para o Senhor, esse povo se afastou do templo do Senhor, e aqui fala que deu as costas para a habitação do Senhor, desviaram o rosto do local da habitação do Senhor e deram-lhe as costas para o templo do Senhor. Queridos, quantas pessoas estão em suas casas e não querem mais buscar o templo, não quer mais buscar o corpo de Cristo, se decepcionaram com aquilo que o homem fez. Queridos, o nosso Deus, ele é fiel. O nosso Deus, ele não mudou. Se você buscar a face do Senhor, você vai ver a mão do Senhor agir. O homem é falho, o homem é pecador. O rei Acaz trocou os pés pelas mãos. Em vez de levar o povo a servir ao Senhor, serviu a outros deuses, fez tudo aquilo que o Senhor não se agradava. Mas o filho dele, ele vem e se posiciona de forma diferente. O Senhor nos quer no templo dele. A palavra do Senhor fala assim, não, lá em Hebreus, não deixais vossas congregações como é costume de alguns, porque juntos nós formamos o corpo de Cristo. Não tem como ter um pedacinho, uma mãozinha sozinha em casa. Não, é juntos o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça e o povo reunido forma o corpo de Cristo. E a palavra do Senhor nos ensina que juntos, cada um cumprindo a sua função, nós somos o corpo e nós somos edificados, juntos, unidos, com todas as suas juntas ali, com todas as suas articulações. Nós somos fortalecidos e nós crescemos, nós nos tornamos maduros na palavra do Senhor, nós somos edificados na palavra do Senhor. Nós precisamos estar juntos, unidos como corpo. Se você não tem um lugar onde você congrega, eu tenho a igreja quadrangular, é uma bênção e eu te convido para estar nela, mas independente que você busque um lugar que sirva ao Senhor, seja essa porta, seja outra porta, um lugar que pregue a palavra do Senhor, que realmente seja embasada na palavra do Senhor, porque é ela que nos instrui o caminho que nós devemos seguir, um lugar onde tenha o Espírito Santo, é ela através do Espírito Santo, a palavra de Deus, e o Espírito Santo nos ensinando o caminho, nós somos mais do que vencedores. Mas eu te convido, busca um lugar para adorar a Deus, busca um lugar onde você possa louvar, glorificar o nome dele, onde você possa servir. Você pode servir em qualquer lugar, você pode servir na igreja, mas você pode servir falando do amor de Cristo e estendendo a mão para alguém que precisa. Mas na igreja nós louvamos ao Senhor, nós somos edificados, nós ouvimos a palavra do Senhor e nós crescemos, nós somos renovados, restaurados, porque a palavra do Senhor, ela nos edifica, ela nos levanta. Então, eu convido você, busca o Senhor no templo. E o Senhor fala que pretenda agora fazer uma aliança. Não sejam negligentes, o Senhor os escolheu para estarem diante dele e o servirem.
Ouça esse chamado do Senhor para a sua vida. Esse povo, se nós continuarmos lendo, eu convido você a continuar lendo, não há tempo para isso agora, mas continua lendo. 2 Crônicas, capítulo 29, leia o 29, leia o 30, onde fala, e continua aqui no 31, fala sobre os atos do rei Ezequias, aquilo que ele fez e como o Senhor o abençoou. Esses sacerdotes, esses levitas, eles se levantaram, eles purificaram o templo do Senhor. O rei Ezequias, junto com aquele povo, oferece sacrifício, buscam a face do Senhor. E a palavra nos diz aqui no último versículo do capítulo 29, finalzinho do 35, diz assim: assim foi restabelecido o culto do templo do Senhor. No 36, o último, Ezequias e todo o povo regozijavam-se com o que Deus havia feito pelo seu povo, e tudo em tão pouco tempo. O primeiro ato dele foi buscar ao Senhor, e em pouco tempo o Senhor abençoa aquele povo de uma maneira maravilhosa. E Ezequias continua servindo ao Senhor e cuida de todo aquele povo na direção daquilo que Deus deu para ele. Que nós venhamos buscar a face do Senhor, que nós venhamos ter aliança com o Senhor, que nós não sejamos negligentes. O Senhor nos escolheu para nós estarmos diante dele e nós o servirmos. Busca o Senhor e a sua face. O Senhor não vai deixar faltar nada para você. Busca o Senhor em primeiro lugar. Deus santo, Deus maravilhoso, Deus soberano, eu estou aqui junto com essa vida, Pai. Senhor, renova as forças dessa pessoa, Pai. Traz um novo ânimo, Senhor, para buscar a Ti de todo o coração, Pai. Para buscar a Ti em primeiro lugar, Senhor. Buscar a Ti, buscar o Seu reino, a Sua justiça. Senhor, que essa pessoa, Pai, não possa, Senhor, estar se apoiando em homens, não possa, Senhor, estar com os olhos em homens que são falhos, mas que ela venha buscar, Pai, a olhar a Ti, Senhor, que ela venha buscar, Senhor, os Teus ensinamentos, que ela venha buscar, Senhor, a Sua justiça, Pai, o Seu reino, Pai, porque é o Senhor quem vai cuidar, é o Senhor quem vai abençoar, é o Senhor quem vai sustentar. Senhor, eu peço, Pai, que a Tua mão esteja nessa vida, Senhor, abençoando em tudo aquilo que ela fizer e que o Teu renovo, a Tua força, Pai, o Teu direcionamento, Pai, coloque essa vida no centro da Tua vontade, Pai, que ela venha louvar, glorificar o Teu nome, fazer parte do corpo de Cristo e ser edificada, ser crescer, se fortalecer, Senhor, na Tua vontade, na Tua palavra, na sã doutrina, Pai. Cuida dessa pessoa, Senhor, no nome de Jesus. Coloca ela no centro da Tua vontade, Senhor, que ela venha realmente, Senhor, tomar posse do fato de ser escolhida por Ti, Pai, que ela venha fazer a Tua vontade, Pai, viver a Tua vontade no nome de Jesus. Toma posse dessa palavra para a sua vida. O Senhor tem muito mais para você. Se levanta, porque o Senhor quer te abençoar. Se você crê nessa palavra, deixa o seu amém nos comentários. Compartilha essa palavra com outras pessoas. Curte. E você vai estar ajudando essa palavra a chegar à vida de pessoas que eu sozinha não vou poder alcançar. Mas se você que está ouvindo essa palavra compartilhar, pensa, eu vou alcançar pessoas que eu nem conheço, pessoas dos teus contatos, e você vai estar me ajudando a cumprir essa missão, abençoando vidas, porque o Espírito Santo, ele completa a obra, assim como ele vai fazer na tua vida. Fica com Deus, fica na paz, que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus.